Mal-Estar na Civilização, que Freud escreveu no verão de 1929, compara as vidas humanas civilizadas e selvagens a fim de refletir sobre o sentido da civilização em geral. Como muitos de seus trabalhos posteriores, o ensaio generaliza as teorias psicossexuais que Freud introduziu no início da sua carreira: o conflito edipiano, as teorias de impulsos sexuais, repressão, deslocamento e sublimação. Considerando que antes Freud estava interessado em neuróticos específicos, pode-se dizer que em O Mal-Estar na Civilização, Freud expande seu interesse para identificar os aspectos neuróticos da própria sociedade. O trabalho é visto como pessimista por muitos, e vários comentaristas atribuíram essa visão tenebrosa à experiência devastadora da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito parece ter justificado a sua insistência sobre a natureza violenta e cruel da humanidade. Anteriormente, em Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud revisou sua tese anterior de que os seres humanos são movidos por um desejo de satisfação erótica, propondo que os seres humanos são igualmente impulsionados por um desejo de destruição. Essa teoria da pulsão de morte, que Freud formulou no meio da guerra, encontra uma aplicação mais ampla em O Mal-Estar na Civilização. Do ponto de vista cronológico, esse ensaio se aproxima das reflexões de Freud em O Futuro de uma Ilusão, de 1927, em que Freud descreve a religião organizada como uma neurose coletiva. Freud argumenta que a religião realiza um grande serviço para a civilização por domar os instintos antissociais e criar um senso de comunidade em torno de um conjunto compartilhado de crenças, mas também exige um enorme custo psicológico para o indivíduo, fazendo-o perpetuamente subordinado à figura do pai primal encarnado por Deus. Um ateu declarado, Freud refina suas teorias, no Mal-Estar na Civilização, para delinear com mais ênfase a relação entre psicanálise e religião, bem como entre o indivíduo e civilização. Publicado em 1930, O Mal-Estar na Civilização nunca parou de ser publicado novamente e continua a estar entre os estudos mais influentes. Ergue-se como uma análise da cultura e da civilização humana, adaptada pelas atrocidades cometidas nas décadas seguintes, especialmente o Holocausto nazista, genocídios stalinistas e bombas nucleares lançadas sobre populações civis no Japão. Alguns têm apontado para a natureza profética das observações de Freud sobre as correntes destrutivas que ocorrem durante toda a civilização humana. Na verdade, a ascensão de Adolf Hitler ao poder pela maioria democrática em 1933 encontrou em Freud uma testemunha histórica pessoal para o fenômeno que ele tinha tentado anteriormente explicar em termos psicanalíticos através dos seus escritos. Vou falar sobre alguns dos principais temas que o Freud aborda no livro. Agressão. Freud propõe que o instinto primitivo dos seres humanos é agir agressivamente com o outro. Nas sociedades primitivas, o chefe da família era livre para as manifestações instintivas da sua agressão à custa de todos os outros. Na sociedade civilizada, temos restringido a nossa inclinação para a agressão através do Estado de Direito e da imposição do poder, interno e externo, para garantir a máxima segurança e felicidade para todos. Enquanto precisamos da sociedade para escapar das forças da agressão e autodestruição mútua, a necessidade de contrariar os nossos instintos agressivos, paradoxalmente, causa grande infelicidade, um sentimento de culpa cada vez mais pesado e, nos casos mais extremos, várias formas de neurose psicológica. Os indivíduos, consequentemente, começaram a se rebelar contra a civilização com uma agressão que excede o nível da agressão originalmente suprimida, ameaçando a sociedade de desintegração. O indivíduo e a civilização. Freud faz uma analogia estendida entre o desenvolvimento libidinal do indivíduo e a evolução da civilização, identificando 3 fases paralelas em que cada um ocorre. 1. Caráter de formação, aquisição de uma identidade distinta.
2. Sublimação. Canalização da energia primitiva para outras atividades físicas ou psicológicas. 3. A não satisfação e renúncia dos instintos. O enterro de impulsos agressivos no indivíduo e imposição de Estado de Direito na sociedade. Freud também identifica uma diferença fundamental entre os dois processos. O programa do princípio do prazer, que consiste em encontrar e alcançar a felicidade, é mantido como o objeto central do desenvolvimento individual. No âmbito da civilização, a felicidade pessoal é muitas vezes ignorada, pelo interesse da unidade e coesão social. Eros e pulsão de morte. O conceito de uma pulsão de morte foi originalmente elaborado em Além do Princípio do Prazer, de 1927, onde fez oposição a Eros ou o instinto de vida. Freud teorizou que todos os indivíduos devem manter dentro da economia de sua libido um equilíbrio entre esses dois instintos ou unidades. Freud invoca o conceito extensivamente em sua discussão da civilização, particularmente apontando para exemplos históricos de comportamento violento e destrutivo. Ele conclui que toda a história da própria civilização pode ser definida, embora em termos muito gerais, como uma luta contínua e não resolvida entre Eros e o seu principal adversário, Thanatos, a pulsão de morte. Civilização e felicidade. Freud afirma que a civilização é intrinsecamente hostil à felicidade humana. O processo civilizador do ser humano envolve sufocar muitos dos impulsos sexuais que levam mais diretamente ao prazer. Freud também observa que a participação na vida civilizada implica em renúncia de impulsos agressivos. Assim, para sermos civilizados, devemos fazer as duas reivindicações mais fortes aos nossos instintos, sexo e violência. Esses dois prazeres encontram saídas em várias atividades sublimadas. Por exemplo, os esportes ao invés da violência. Mas essa realização não pode substituir a experiência direta do cumprimento do instinto encontrada em organizações sociais mais simples. Como Freud escreve, se a civilização exige tais sacrifícios, não só da sexualidade, mas também das tendências agressivas na humanidade, podemos compreender melhor por que deveria ser tão difícil para os homens se sentirem felizes na mesma. Na realidade, o homem primitivo era melhor a esse respeito, pois ele não sabia nada sobre quaisquer restrições sobre seus instintos. O pai primitivo e a sua herança psicológica. Em Totem e Tabu, de 1913, Freud introduziu pela primeira vez uma das suas mais controversas especulações culturais. Ele propôs que as sociedades humanas foram inicialmente organizadas de forma muito parecida com a organização dos grandes símios, com um macho dominante, o pai primevo, monopolizando as fêmeas. Freud sugeriu que, eventualmente, os filhos do pai primevo se uniram e mataram seu patriarca opressivo. No entanto, esse ato se mostrou profundamente traumático. De acordo com Freud, o remorso produziu a primeira sensação de culpa e o pai primevo se tornou internalizado como o superego. O pai primevo, posteriormente, é manifestado na figura onipotente de Deus Pai, nos reis divinizados das antigas civilizações e nos líderes patriarcais carismáticos da história mais recente. Na verdade, a teoria de Freud parece antecipar os todo-poderosos líderes dos anos que vieram imediatamente após a publicação de O Mal-Estar na Civilização, Mussolini, Hitler e Stalin. Consciência e superego. Freud identifica um enorme sentimento de culpa como um dos problemas centrais que ameaçam a civilização moderna, e atribui responsabilidade ao funcionamento do superego, uma instância psíquica interna que monitora as intenções e ações do ego, mantendo os instintos agressivos do último em xeque. Outro termo para o superego é consciência. Freud traça a formação do superego de volta para o ato primordial da rebelião contra a autoridade, o assassinato do pai primevo por seus filhos, que ficaram com um tal sentimento de remorso que eles internalizaram a autoridade anteriormente representada por seu pai.
O superego muitas vezes coloca exigências severas sobre o indivíduo que ele não pode realisticamente cumprir, causando grande infelicidade. Freud também postula a existência de um superego coletivo, encarnado por líderes fortes ou homens de grande conquista, que opera em maior escala dentro de uma determinada cultura ou sociedade. Crítica da religião organizada. A maioria dos homens regula o seu comportamento de acordo com os princípios da doutrina religiosa, submetendo a sua vontade e destino ao julgamento de um Deus, a quem Freud considera ser pouco mais do que uma figura paterna inflada. A religião é baseada em O Futuro de uma Ilusão, o título do seu ensaio anterior, porque responde à questão central do nosso propósito na Terra, gesticulando em direção a uma vida após a morte. Ao ditar um caminho simples e claro para a felicidade, a religião poupa as massas das suas neuroses individuais, mas Freud vê alguns outros benefícios. Se o crente percebesse até que ponto a religião limita as possibilidades da sua felicidade, sua única opção se tornaria encontrar prazer na submissão incondicional à sua fé. Na visão de Freud, existem caminhos menos árduos e tortuosos para a felicidade.